Paz do Senhor, Grupo Alfa. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o livro de Números. No último vídeo eu falei sobre até o capítulo 6 e hoje, sem mais delongas, vamos para o capítulo 7. Hoje eu vou falar até o 9, para o vídeo não ficar muito comprido também, né? Então, o que nós devemos saber sobre o capítulo 7 é que os filhos de Israel, quando Moisés ele termina de levantar o tabernáculo, ele pede, Deus estipula que os filhos dos príncipes, ou os príncipes de Israel, que são representantes de cada tribo de Israel, eles vêm diante do tabernáculo para fazer ofertas ao Senhor, oferta de manjares, oferta voluntária, etc. Eles fazem uma oferta de cada. E o que nós precisamos aprender sobre o capítulo 7 é sobre as ofertas. Que a gente às vezes fica com dúvida de qual oferta é qual, o que é o que. Então, vamos lá. A oferta de holocausto, que vai estar no livro de Levíticos, capítulo 1, vai falar sobre a oferta de holocausto. O propósito era o pagamento pelos pecados em geral. O significado mostrava a devoção da pessoa a Deus. Então, era o ato de oferecer algo a Deus em prol dos pecados. Em prol dos pecados, não. Para apagar os pecados, ou melhor, antigamente, no Antigo Testamento, não apagava seus pecados, mas se encobria os pecados através das ofertas. Então, o holocausto é esse ato aí. Aí tinha as ofertas de manjares, que o propósito era mostrar honra e respeito a Deus na adoração, ou seja, um ato de adoração a Deus. E o significado é reconhecer que tudo quanto possuíam pertencia a Deus. Então, era uma oferta de adoração a Deus pelo que eles possuíam, pelo que eles tinham, uma forma aí de agradecer a Deus e adorar a Deus pelas posses, que está no Levíticos 2. Sacrifícios pacíficos, está no livro de Levíticos capítulo 3. O propósito era expressar gratidão a Deus pela comunhão, por Deus estar ali sempre com eles e tal. E o significado simboliza a paz, a comunhão com Deus, agradecer a Deus pela comunhão, celebrar a comunhão com Deus por não ter pecado ou por não ter infringido a lei. Sacrifícios pelos pecados, Levíticos capítulo 4. Que era exigido, Vale lembrar que holocausto, manjares, pacíficos são sacrifícios voluntários. A pessoa decidia fazer a hora que ela quisesse, ela faria. Já os sacrifícios pelos pecados e sacrifícios pela culpa eram exigência em lei. Então, estava em lei, era uma exigência, eles tinham que fazer aquilo ali. Então, sacrifício pelos pecados, o propósito era pagamento por pecados involuntários, de impureza, negligência ou reflexão. Ou seja, o cara ele esqueceu de observar a lei e pecou, ele vacilou aquele pecado ali, entre aspas, sem querer, então ele tinha que fazer o sacrifício pelos pecados. O resultado desse sacrifício pelos pecados era o quê? Restaurar o pecador à comunhão com Deus, ou seja, restaurar a comunhão com Deus. E mostrava a seriedade do pecado, ou seja, aquele pecado que era mais sério, aquela coisa que foi cometida ali com mais seriedade, uma infração maior, vamos dizer assim, então ele tinha que oferecer sacrifício pelos seus pecados. Sacrifício pela culpa, o propósito era o pagamento por pecados contra Deus e outros. Os sacrifícios eram feitos a Deus e a pessoa prejudicada recebia o pagamento ou recompensa. O significado fornecia compensação às partes prejudicadas, ou seja, no capítulo 5 do livro de Levíticos vai falar sobre isso aí. Vai falar, se você tocou em um imundo, você tocou em um morto, em um defunto, você tocou em um bicho peçonhento que morreu e estava imundo, se você viu ou se você tocou, ou você viu alguém tocando, você ficou quieto, então você deveria fazer o sacrifício pela culpa, ou seja, você tocou no morto, você está se sentindo culpado, oferta pela culpa, sacrifício pela culpa. Você viu o irmão tocando no morto, tocando no que não pode, e você sentiu aquela culpa, você não contou para o sacerdote, você vai lá
e faz o sacrifício pela culpa. Então o que nós deveremos saber basicamente sobre o capítulo 7 é isso aí. É um capítulo bem grande e é mais ou menos isso aí. O capítulo 8 vai ser uma questão mais assim, que vai falar sobre o candelabro, né? As 7 lâmpadas do santuário. Para a gente falar sobre o candelabro, a gente teria que ler Êxodo, Levítico todo, né? Algumas partes específicas. Mas se tratando do livro de Números, o candelabro nada mais era do que a lâmpada do santuário, né? A lâmpada do tabernáculo que Deus pediu para que Moisés fizesse. Ela tinha 7 braços, assim, né? 7 braços, era de ouro batido, e era a obrigação de Arão acender o candelabro. Então, vai estar começando falando aí mais ou menos isso aí. E mais para frente vai falar sobre a consagração dos levitas. Depois que Deus escolheu os levitas, separou, passou todas as suas funções, como foi dito nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, aí vai vir a consagração. A consagração é o ato final ali para eles começarem a trabalhar no tabernáculo, já que no capítulo 7 o tabernáculo havia sido levantado. Então Deus manda que Moisés consagrasse os levitas e separasse para o trabalho ao Senhor, que consistia em manter a ordem no tabernáculo. Então eles iam ali, e diferente do que eu passei nos capítulos anteriores, aqui a idade sobe de 30, mas na verdade ela desce de 30 para 25 anos. Nos capítulos anteriores ela ia falar aí sobre de 30 anos a 50, e eu trabalho no tabernáculo. Aqui essa idade ela desce para 25, e quem tivesse mais de 50 anos, ele não trabalharia no tabernáculo, porém ele iria auxiliar ali, aquele cara que está ali só auxiliando. Então, acima de 50 anos da tribo de Levi não trabalharia diretamente na arca, porém ele ia estar auxiliando ali os outros, os que já tinham, os que tinham entre 25 e 30, que estivesse trabalhando assiduamente ali, exercendo a sua função. Quem tivesse acima de 50 ia só dar aquela auxiliada ali. Então o capítulo 8 vai estar falando mais ou menos sobre isso aí, a consagração, o ato de consagrar e tal, e é sobre essas regras aí. Vale lembrar, pessoal, que é importante, que os levitas, eles eram uma oferta do povo de Israel a Deus. Ou seja, tinha lá todas as tribos. Então a tribo de Israel ela vem simbolizando uma oferta do povo de Israel a Deus, né? Deus ele fala que os primogênitos é dele. Então os levitas, eles vão simbolizar o primogênito de cada casa. Vai simbolizar o primogênito de cada família. É uma simbologia, está simbolizando, já que Deus ele separou os levitas para o trabalho do tabernáculo. Então os levitas eles simbolizariam o primogênito de cada casa, de cada tribo de Israel. Então os levitas eles simbolizam uma oferta do povo de Israel a Deus, que são aquelas pessoas destinadas, como eu já disse aí, a trabalhar diretamente no templo, no tabernáculo. E vamos falar sobre as festas. O capítulo 9 ele vai começar falando sobre sobre a Páscoa, precisamente a Páscoa. A Páscoa caberia um estudo aí bem mais aprofundado. Porém, como nós estamos simplificando, o que eu gostaria de ressaltar aqui, pessoal, é que para que nós possamos aprender mesmo sobre o livro de Levíticos, isso é uma coisa que serve até para mim mesmo, nós temos que ler o livro de Êxodo, temos que estudar o livro de Êxodo, temos que estudar o livro de Levíticos, porque é onde tudo começa, né? Onde o livro de Êxodo é onde o pessoal sai do Egito, entra no deserto e ali começa tudinho, começa tudo. Deus vai estipular, Deus vai mudar os 10 mandamentos, Deus vai pedir para que Moisés construa o holocausto, Deus vai passar o desenho, a arquitetura, o projeto de tudo isso aí.
Então o livro de Números ele ele vai servir, como eu já disse nos outros vídeos, uma organização da galera ali no deserto. E o livro de Números ele serve um pouco mais para o pessoal da nova geração que vinha surgindo ali, já que os que saíram do Egito eles morreram no deserto, eles não entraram na Terra Prometida. Então, o livro de Números, capítulo 9, ele vai começar a falar aí sobre a Páscoa. Não é mesmo? O Senhor vai falar aí para o pessoal, para eles celebrarem a Páscoa. No segundo ano do primeiro mês, falou o Senhor a Moisés. Como eu já disse nos outros vídeos, o calendário hebraico, ele não é o religioso, ele não é o mesmo que o nosso calendário civil. Eles seguem o calendário civil, porém também eles seguem o calendário religioso deles. No calendário religioso, que é aquele que Deus pedia para que eles fizessem naquele tempo, seguindo o calendário religioso, o mês de Abib, para eles é o primeiro mês. Para a gente, vai estar mais ou menos o mês de março ou abril. Representa mais ou menos esse aí. Então, a Páscoa era celebrada no calendário religioso do povo hebreu no primeiro mês, que é o mês de Abib, que não é o janeirozão. É o mês de Abib, que para nós seria aí março ou abril, que é o calendário político. Que eles também seguem o calendário político, mas como eu já disse, seguem o calendário religioso. Então, mais precisamente no dia 14, era celebrada aí no calendário religioso hebraico a Páscoa. O que significa a Páscoa? Quando Deus, lá no deserto, lá no Egito, ele manda matar todos os primogênitos dos filhos dos egípcios, Deus ele poupa os primogênitos israelitas. Deus ele vai poupar os primogênitos israelitas. O anjo ele vai vir, ele vai matar somente os primogênitos dos egípcios, e assim Deus poupa a vida deles, dos israelitas. E também a celebração da Páscoa vai estar celebrando esse livramento, e vai estar também celebrando o livramento do povo de Israel do Egito. Então, a celebração da Páscoa nada mais é isso aí. Para o povo israelita, para o povo hebreu, simboliza isso aí. Para a gente, que somos gentios, vai simbolizar a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, morte, aquele período todo ali. E para o povo hebraico, vai simbolizar a libertação do Egito. Eu gostaria de passar rapidão aqui sobre as festas. As festas que o povo hebraico eles celebravam e celebram, acredito até hoje. Tem a Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombeta, expiação e tabernáculo. Páscoa, pães asmos e primícias, elas são consequentes, um atrás do outro. A Páscoa é quando Deus poupou a vida dos primogênitos, como eu já disse, e os libertou da escravidão. Lembrava o povo da libertação efetuada por Deus. Era feita aí no primeiro mês. Pães asmos. Lembrava o povo que estava deixando para trás a vida velha, ingressando em um novo modo de vida. É o que simboliza, os pães asmos. Vai estar aí no livro de Levíticos, capítulo 23, versículos 6 e 8. Tem outras partes também que falam. E as primícias, vale lembrar que a festa dos pães asmos ela era celebrada durante 7 dias, eles comeriam só pães asmos, e essa era a celebração. Terminando a festa dos pães asmos, entrava a festa das primícias, que eram as primeiras colheitas dos frutos. As primeiras colheitas, eles já faziam uma festa ali da colheita, do que eles tinham, ou melhor, a festa da primícia, que a festa de colheita é outra coisa, é outra festa. Festa das primícias é o primeiro fruto da colheita de centeio. Deve ser alguma coisa que eles colhiam lá. E a importância dela é que lembrava o povo como Deus supriu a necessidade deles, no deserto e entre outros. Festa do Pentecostes, ou da colheita, também é um dia que celebra o fim da colheita e o começo da colheita de trigo. Então, as primícias vai celebrar o início da colheita, Pentecostes vai celebrar o fim da colheita de centeio e o começo da colheita de trigo, que lá é incrível como acontece a agricultura deles lá. Termina
um período hoje da colheita de alguma coisa, amanhã já começa de outra, e por isso eles são os caras prósperos. A festa das trombetas começa no 7º dia do ano civil, né, ou melhor, no 7º mês do ano civil normal, que é o mesmo nosso, no mês civil. Começa no 7º mês, no ano civil, calendário civil. E expressa alegria e gratidão a Deus, dia de expiação, remoção do pecado das pessoas. Tinha um dia, no livro de Levíticos, número 23, 26 e 32, vai falar sobre isso aí, né? Remoção dos pecados das pessoas e da nação, que servia aí para restaurar a comunhão do povo com Deus. E a festa dos tabernáculos, duração de 7 dias também. E aí o que se celebrava era a proteção e a liderança de Deus no deserto, a importância da renovação do comprometimento de Israel com Deus e a confiança na liderança da proteção de Deus. Então essas eram as festas que eles celebravam. E no capítulo 14 do livro, no versículo 14 do capítulo 9 de Números, vai falar uma coisa bacana sobre o estrangeiro. Vai falar assim que o estrangeiro que estivesse convivendo ou habitando com Israel ali, eles deveriam também participar da Páscoa. Mesmo que eles não tivessem participado de todo o processo de libertação e tal, se eles estivessem habitando com o povo de Israel, eles deveriam participar da festa. No capítulo 15 vai começar a falar sobre a nuvem sobre o tabernáculo. Esta nuvem, ela apareceu lá no livro de Êxodo, capítulo 40, que nada mais é do que representa aí a glória de Deus. Só que essa nuvem, ela vem, como nós já ouvimos falar muitas vezes, quando Moisés ele termina de construir o tabernáculo, essa nuvem ela vem sobre o tabernáculo e fica ali. Ela se instaura ali sobre o tabernáculo. E ela vai servir como um norte, como uma direção para o povo de Israel. Então, no capítulo 9, a partir do versículo 15, ele vai repetir várias vezes sobre isso aí. A nuvem, quando ela se levantava e saía, o povo de Israel levantava acampamento e seguia a nuvem. Quando a nuvem ela descia, quando ela parava, o povo de Israel, eles também paravam. Então isso aí vai estar